Olá, turminha! Estou aqui de volta para mais uma aulinha de ciências, na página 25 do livro de ciências de vocês. Vamos falar sobre elas, sobre as plantas, certo? As plantas, ela é muito importante para o ser humano, sabia? Que através das plantas nós temos um ar puro, né? Para poder respirar. As folhas, elas retiram do ar o gás carbônico, dióxido de carbono, que é o gás que sai dos nossos pulmões quando respiramos. Então, a planta é importante, não é isso? Muito importante, porque ela retira do ar o gás carbônico. E esse gás carbônico é o gás que sai dos nossos pulmões quando nós respiramos, certo? Então, a planta tem muita utilidade, além de servir para chás, né? Para remédios, para fazer medicamentos, para enfeitar as casas, né? Muitas vezes a mamãe gosta de colocar plantas em determinados locais da casa para enfeitar a casa, né? As flores também, né? Que são plantas, também servem para enfeitar, certo? Então, as plantas têm várias utilidades. E as plantas são como os seres vivos. Elas precisam de cuidados para se desenvolver, né? Elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem com um determinado tempo. Mas quando elas estão se desenvolvendo, elas precisam de cuidados. Elas precisam de água, certo? De luz do sol, do calor e da luz do sol, ok? Aqui, olha só, no livro de vocês tem aqui as plantas. Para uma planta crescer, ela precisa da água, nutrientes do solo, ar, luz, calor do sol. Então, os nutrientes ela tira do solo quando a raiz dela está fixada no solo, ok? Como nós precisamos do alimento, as plantas precisam desses nutrientes para sobreviverem, para se desenvolver bem. Nós vamos ver aqui a etapa de uma macieira, né? As etapas do desenvolvimento dessa macieira aí, que está aí no livro de vocês, tá vendo? Ela nasceu, né? Tá com sua raiz aqui fixada no solo, está crescendo porque está recebendo, tá vendo? Está recebendo a luz e o calor do sol e os nutrientes aqui do solo. Ela está reproduzindo, dando os frutos e depois de velha, ela acabou morrendo também, porque ela é um ser vivo e todo ser vivo passa por essas etapas. Nasce, desenvolve-se, reproduz-se e morre, ok? Infelizmente, passa por esses períodos, certo? As plantas ou os vegetais podem ser encontrados nos diversos ambientes. Vejam aí, olha só, tá vendo? As plantas que vivem fixa na terra são chamadas de terrestres. Plantas terrestres são as que nós vemos comumente, né? Como nós vemos aí as árvores nas praças, vemos plantas aí fixadas no solo, são as plantas terrestres. Algumas plantas terrestres são capazes de viver sobre rochas e galhos de outras árvores, né? Então, tem plantas que elas vivem nos galhos de outras árvores e passam a ser chamadas de plantas aéreas, que elas estão nos galhos de outras árvores e acaba ficando no ar também. Então, elas são chamadas de aéreas também. E temos aí os vegetais que vivem na água, que são chamados de aquáticos, né? Os vegetais que vivem na água aqui, ó. Tá vendo? Eles são chamados de aquáticos, ok?
aproveitamos os vegetais. As plantas são bastante utilizadas pelos seres humanos e de diversas formas. Na alimentação, nós aproveitamos as plantas. Na ornamentação, né, que são os enfeites, né, como eu falei anteriormente sobre enfeitar a casa com plantas. Produção de remédios, roupas, né, tem plantas que, como o algodão serve para fabricar tecido, certo? E nossas roupas são feitas algumas de algodão. E móveis, né? A madeira das árvores serve para fazer móveis, certo? Então, as plantas têm muitas utilidades. Vocês vão fazer aí o primeiro, né? A atividade que diz assim: observe as plantas e classifique-as de acordo com as palavras do quadro abaixo. Planta aquática e terrestre. Então, vocês vão observar essa imagem aqui e vai escrever aqui o do lado, se ela é terrestre ou aquática, certo? A outra também, essa daqui. Vocês estão vendo as imagens e vão escrever aqui nesses espaçozinhos se cada uma dessas plantas são aquáticas ou terrestres, ok? Aqui no segundo, que já está na página 27, vocês vão pintar a figura que mostra uma mangueira e depois responda o que se pede aqui. Então, mangueira é um pé de manga, certo? Aqui vocês vão responder de que a mangueira precisa para viver. O que foi que a Pró falou lá atrás? Que a planta precisa de cuidados para viver. Então, do que ela precisa para viver? Se você não lembrar, volta lá no textinho, certo? Na primeira parte que a Pró leu lá com vocês e procura e escreve aqui o que a planta precisa para sobreviver. Letra B. Qual a parte da mangueira é utilizada pela pessoa? Qual parte da mangueira é utilizada pelas pessoas? É o que? É o caule? Geralmente é utilizado pelas pessoas? São as folhas? Ou são os frutos? Letra C. Como se chama a fruta da mangueira? Como é que se chama a fruta da mangueira? Você coloca aqui o nome, certo? Terceiro. Os vegetais servem para os seres humanos e outros animais. Observe as cenas e enumere as frases corretamente. Número 1, 2, 3 e 4. Vocês estão vendo aí as cenas, né? O que acontece no quadradinho, né? Na cena número 1, na cena número 2, na cena número 3 e na cena número 4. Aqui vocês vão numerar corretamente. Na número 1, o homem utiliza para construir móveis. Qual é a cena? 1, 2, 3 ou 4. Serve de abrigo para os animais. Qual é a cena? Alimenta os seres humanos. Qual é a cena aqui que tem alguém do que alimenta os seres humanos? Serve de alimento para os animais, né? O que aqui serve de alimento para os animais? Tá nessa cena, nessa ou nessa? Então, observem bem aí e coloquem a resposta certa, ok?